Boa noite. Iniciamos aí mais um dia de live, Semana da Autoestima. E a convidada especial de hoje é a Luana, que é nutricionista, traz um tema super interessante para falarmos hoje, a nutrição como auto-amor. Gente, eu tô meio improvisada hoje. Estou na casa do meu pai, mas o importante é que eu tô aqui com todo carinho, com todo amor para falar com vocês, segurando o celular por uma hora, mas vai ser um bate-papo incrível. Conto com vocês, com a participação, façam as perguntas que vocês quiserem na caixinha aqui, que nós vamos respondendo durante a live. A participação de vocês faz toda a diferença para que a gente possa se conectar cada vez mais, ter essa troca de amor, essa troca de conhecimento e cada vez mais, como eu sempre falo, nos juntarmos e ajudarmos umas às outras com as trocas de experiências, com a troca de informação. Aguardando a Luana mais um pouquinho para que a gente possa convidá-la para fazer essa live incrível conosco nessa noite maravilhosa. Ô, minha amiga, minha irmã do coração, te amo, que bom que você está aqui, Geizinha linda. Então vamos esperar aqui mais um pouquinho. A Ana vai entrar, a participação já entrou, Luana Gonzaga está entrando aqui, vamos convidar para participar dessa live incrível de hoje. Vamos lá, Luana. A Luana está entrando, aguardando a conexão. Olá, Luana, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Diana? Tô ótima, que bom estar com você essa noite, que bom você ter aceito o convite de participar dessa live, falando sobre nutrição, uma forma de alto amor. Seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui conosco nessa noite, viu? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz da gente conseguir falar um pouquinho aqui para essas mulheres lindas. E vamos lá, né? Aumenta só um pouquinho o volume, Luana, para a gente ouvir você um pouquinho melhor. Tá melhor? Aumentar só um pouquinho o volume. Aê, tá melhor? Agora tá melhor. Vamos lá. Oi, Samara, essa linda, ela é mentora de marketing maravilhosa, me ensinou muitas coisas. Tô colocando em prática, viu? Devagarzinho, mas tô. Samara, bem-vinda. Então, Luana, conta para nós um pouquinho de você. Quem é a Luana? Quem é a Luana nutricionista? Como é que é o seu trabalho quando você une aí a nutrição com o auto-amor, o autocuidado? Fala um pouquinho para as mamães, para as mulheres que nos assistem. Fala um pouquinho de você e do seu trabalho. Tá bom. Então, meu nome é Luana, sou nutricionista há 5 anos. Bom, eu desde sempre quis muito aprender um ofício que levasse o amor às pessoas, levasse o autocuidado, o respeito das pessoas. A minha primeira profissão não foi essa. A primeira profissão foi turismo. Eu trabalhei muito tempo no turismo, não me encontrei e fui me dedicar depois de um tempo à nutrição, à saúde das pessoas. Eu percebi que era essa a minha real intenção. Luana, desculpa te interromper, mas assim, tá bem baixinho. Se você pudesse aumentar, ou até mesmo falar sem, no viva voz, no normal, sem o fone, talvez. Não tá sem fone mesmo. Desculpa, que assim, é tão interessante ouvir sobre você, mas tá bem baixinho. Não sei se para as outras pessoas também está. Eu coloquei no máximo aqui o volume. O meu tá no máximo. Será que vai agora? Ah, agora ficou bem melhor. Nossa, quando você for vai agora, ficou ótimo. Então, eu sempre quis trabalhar com isso, ajudar as pessoas através da nutrição, depois que eu conhecia a nutrição de fato, porque eu conhecia como todo mundo conhece hoje, né? Morria de medo de falar com o nutricionista, de ir numa consulta com o nutricionista, achava que nutricionista era um bicho de 7 cabeças e não é bem Ela assim. E isso, estão falando que eu acho que tá baixo, tá né? baixo, é. Não sei o que tá Tá acontecendo. pertinho. Bota o volume do. Você tá fazendo pelo celular ou pelo computador? Tô fazendo pelo celular. Aumenta o volume do celular, porque às vezes aumentando o meu fica melhor. Aumenta ele no máximo, Tá no máximo. tá? Tá pertinho de você? É? Pertinho. Ah, então eu tenho que falar um pouquinho mais alto. Tadinha. É os desafios da internet. Não, sem problema nenhum. Então, com a nutrição, eu quis
trazer isso para as mulheres, para as pessoas, na verdade. Inicialmente, por eu já ter passado por um processo de emagrecimento também, eu queria, a minha intenção era levar isso para as mulheres, para mostrar que o emagrecimento não é só uma coisa banal, como muito se vende por aí, como uma coisa, ai, não, a gente pode deixar para depois. Não, eu quis mostrar, eu quero mostrar, na verdade, a minha intenção em ser nutricionista, especialista em emagrecimento, é mostrar que o emagrecimento, sim, pode ser saudável, pode ser uma coisa linda que pode acontecer com você, e você pode até se encontrar como mulher, como ser humano, né? Depois de um emagrecimento saudável, efetivo, que pode acontecer muito mais fácil do que a gente imagina. Então, foi essa é a minha conduta, levar realmente um estilo de vida mais saudável para as pessoas através da nutrição. E eu me encontrei na questão do emagrecimento porque eu também vivi isso, eu sei o que é isso. Eu sei o que é não gostar de nutricionista. Teve uma vez que uma pessoa, acho que foi a Sol, que está aqui, que é uma paciente linda, que falou que ela morre de medo de ir no nutricionista. Eu falei, gente, eu morro de medo de ir no dentista. E não me tenho esse medo. Mas nutricionista precisa ter medo, mas as pessoas continuam tendo muito medo de passar no nutricionista, achando que a gente vai tirar tudo. Vai cortar tudo, não pode comer nada. E não é bem assim, né, Luana? Exatamente, achar que nutricionista é, assim, uma coisa ruim. E não ajuda muito, né? É. E você está nesse trabalho com mulheres e mães ou você atende o público todo, assim, de forma geral, homens, mulheres, ou só você tem uma linha específica isso? Escureceu, Escureceu, sabe por quê? faltou luz. Exatamente, eu falei. Aqui em São Paulo está chovendo. Mas a sua voz ficou maravilhosa agora. Ficou porque eu peguei um fone. Eu deixei ir para um lugar mais claro. Eu falei que isso ia acontecer. Tá chovendo Não tem aqui em São problema, Paulo se por acaso bastante. ficar escuro, o importante é a gente ouvir a sua voz e tá perfeito agora. Eu vou subir aqui para ver se eu fico mais clara. Peraí. O bom é isso, né? A gente tá ao vivo e a cores, não tem cortes, gente. Ao vivo e a cores. O importante é se reinventar e o negócio no final dá tudo certo, né? Eu acho que ficou um pouquinho mais claro agora, né? Agora ficou ótimo. E a tua voz ficou perfeita agora. Adorei. Acho que a luz foi boa, hein, ter acabado. Eu acho que foi o fone. Aí, ó, tem a Thaís tá falando live com emoção. É isso aí, sem emoção não tem graça, gente. Eu sabia que isso ia acontecer. Emoção, né? Tem que ser com emoção mesmo. Exatamente, eu sabia que isso ia acontecer, porque... Ó, tá perfeito, Luana, ficou perfeito. Eu acho que aconteceu porque era pra ser, viu? Era pra ser. Tá ótimo, tua visão tá ótima, ficou perfeito. Exatamente. E eu sabia que isso ia acontecer, porque estava chovendo demais. Eu falei, ai meu Deus, vai acabar a luz. Deu tudo certo, que bom. Né? Pois é. Então vamos lá, deixa eu sentar aqui, que assim fica melhor pra gente falar. Fique confortável, que são um bate-papo de 1 hora delicioso, com muitas perguntas, muitas curiosidades. Exatamente. Tá confortável? Pode falar, vamos lá. Então vamos lá. Então eu estava te perguntando se o teu público ele é só mães e mulheres ou você atende um público de forma geral? Eu atendo o público de forma geral, tá? Eu atendo homens e mulheres, mais adultos. Eu não me especializei em materno-infantil, por exemplo, para atender crianças, recém-nascidos, introdução alimentar. Mas eu já atendi, tá? Mas o meu foco, o meu alvo são adultos, homens e mulheres. No início, eu achei que eu ia só atender mulher. Eu falei, não, acho que eu vou focar na mulher, porque eu sou mulher, né? Eu me identifico mais. Mas eu achei também muito gostoso atender homem, né? Então, apesar de não ser nem 10% dos meus pacientes, mas eu gosto muito de atender homem também, sem problema nenhum. Mas o meu foco principal são mulheres adultas. Não atendo também gestantes, mas de vez em quando aparece uma amiga ou outra que precisa aí de um atendimento especial. Um help. Isso. E como é que você faz o seu trabalho, né? Quando tem o atendimento, quando tem uma primeira demanda aí,
que a pessoa te procura e fala sobre a nutrição, que quer mudar os hábitos alimentares, qual é o primeiro procedimento, assim? Qual é a orientação, a primeira orientação que você dá para essa pessoa que te procura? Porque a gente até falou sobre isso há pouco tempo, né? Semana Uhum. passada, a gente trocou uma informação que muitas pessoas associam a nutrição somente por uma questão estética. E não Exatamente. é uma questão estética, ela é muito mais profunda, muito mais ampla, porque envolve tua questão da sua saúde física e tua saúde mental, né? Porque com Exatamente. uma boa nutrição, você nutre tua mente, você nutre teus nutrientes para ter energia, para ter foco, para ter força. E tem determinados alimentos para cada situação dessa, né? E a questão física também, né? Porque quando você está bem nutrida, você tem uma vitalidade melhor, você tem um condicionamento físico mais disposta. Então, como que é Sim. o seu trabalho no primeiro momento ali? Qual é a orientação que você dá para nós, até enquanto mães, enquanto mulheres, que é o público mais específico da nossa live de hoje? Sim. Então, Diana, o que acontece? Eu sempre falo que, assim, depois que eu entendi muito a cabeça das pessoas, passei por diversas fases aí do emagrecimento, né? Quem emagreceu 20, 30 quilos aí, sabe exatamente que existem fases do emagrecimento. Aquela fase de chegar, de estar um gás, depois começa as fases das dificuldades. E no início eu já explico bastante sobre isso, porque eu passei por isso, então a gente sempre se identifica bastante com essas pessoas. Então eu costumo sempre falar, a primeira coisa, você tem que amar o seu corpo. Você tem que realmente amar do jeito que ele é. Porque imagina, você vai cuidar de uma coisa que você não gosta? Não. Você não vai cuidar de uma coisa que você não gosta. Independentemente se ele tem alguma imperfeição, se ele tem alguma coisa que você queira mudar, independentemente dos quilos que você está a mais, independentemente da doença que você foi diagnosticado, você tem que amar o seu corpo para cuidar dele inicialmente, para dar o primeiro ponto, primeiro chute, né? Para a gente começar um tratamento efetivo, porque não é uma moda passageira, não é uma passagem, não é uma fase, não é simplesmente eu vou fazer a dieta até emagrecer. Não, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente ganhou muito peso, né, 20, 30 quilos, ganha-se muito peso, e a gente quer voltar para o nosso peso ideal, o que acontece? A gente tem que mudar o nosso estilo de vida, mudar o jeito que a gente enxerga a alimentação, né, os alimentos, né, a gente não pode ter medo deles. Então isso eu deixo bastante bem focado no começo do nosso tratamento. Então tudo é analisado. Eu analiso desde a parte física da pessoa, quanto a parte emocional. Se precisar, se for o caso de cada pessoa, a gente sempre tem uma equipe multidisciplinar a postos para eu indicar, falar, olha, você precisa de um tratamento psicológico, psiquiatra, endocrinológico. Então, eu sempre tento observar o máximo de coisa, o máximo da vida daquele paciente, para a gente colocar um novo estilo de vida aos poucos e dentro da rotina dela, para que a gente não sofra tanto, aquele baque, né? As pessoas têm uma ótica diferente quando o assunto é emagrecimento, né? A maioria das pessoas me procuram para isso, emagrecimento. Então, mulheres, por ter muita coisa à venda por aí, com a base no emagrecimento rápido, acaba sendo muito desvirtuado assim da realidade, né? Então as pessoas começam a querer tira uma coisa, tira outra, tira glúten, tira lactose, tira isso, tira aquilo, e a pessoa fica passando a alface e frango grelhado e as pessoas acabam odiando isso. E aí que se torna, aí que vem ai, nutricionista é ruim, isso não funciona, eu não consigo emagrecer. Então, no início, eu sempre explico bastante que isso não é só uma fase passageira, que isso é para a vida. Na verdade, Estilo uma de vida, mudança de né? estilo de vida, exatamente. E essa mudança não deve ser uma mudança assim, nunca mais vou comer doce. Muitas pessoas falam assim, ai, eu vou parar de comer açúcar. Tudo bem, você pode até querer diminuir o açúcar, mas pensa comigo, me responde só essa pergunta. Você nunca mais vai comer um doce na vida? Nunca mais? Se a sua resposta for sim, tranquilo, vai com tudo. Mas se a sua resposta for, pera, não, nunca Será mais que é eu muito, quero? nunca mais é É muito muita tempo, coisa nunca mais. é muita coisa.
Então não é bem assim. Então não é sair cortando tudo, querendo já fazer a meia maratona, que você vai conseguir emagrecer de uma maneira que seja respeitosa com você, com o seu corpo. Porque senão frustra, né, Lua? Porque se você cria uma Frustra. expectativa, coloca 1000 obstáculos, já coloca 1000 coisas para fazer, que não é uma tarefa fácil você mudar hábito, né? É um dia de cada vez, é um processo e requer muita disciplina, né? Lu, tá rodando a bolinha. Será que é a minha internet ou a dela? Tá me ouvindo, Lu? Ai, que pena, a internet não tá muito boa. Você me ouviu? Cortou, né? Não sei Não, se a cortou, internet. você ficou travada. Então, eu não sei se é isso ou é aqui, mas tudo Não bem. Eu sei. estava dizendo, né, dentro do que você trouxe, o não pode, não pode isso, não pode aquilo, acaba que você tem tanta sede de que aquela situação aconteça, que você promete mundos e fundos para você, sem saber se você vai conseguir executar. Aí cria uma Exatamente. expectativa muito grande e uma frustração na mesma proporção. Aí vem o desânimo. Exatamente. Aí por isso que eu falo assim, né? A disciplina, ela é muito importante. E você fazer uma coisa de cada vez, pequenos passos, né? Que aí depois vem o resultado maior. E você não se Sim. cobrar tanto, né? Saber que é um processo gradativo, tem que mudar a mentalidade primeiro, mudar crenças, saber que mudar o estilo de vida não é da noite para o dia, criar Não, novos hábitos também não é da noite para o dia. Ele tem um tempo mínimo, mas realmente fazer aquilo ali no estilo de vida, o hábito ele tem que ser repetido por muitas e muitas e muitas vezes. Você tem com que mudar certeza. muito a sua mentalidade. Você tem que começar a ver os resultados para que você se motive cada vez mais. Você tem que, na hora que você cair, ter alguém ali te apoiando, dependendo do nível que você tá, de ânimo ou desânimo. Exatamente. Então é muito mais amplo do que simplesmente fazer uma dieta. A reeducação Uhum. alimentar, o posicionamento mudar o estilo de vida, ele é muito maior, né? Então, Com assim, acho que as certeza. pessoas precisam entender isso a partir de que momento eu quero essa mudança. Por que que eu quero essa mudança? Acho que a primeira pergunta é essa. É só por uma questão Exatamente. física? Porque se for só por uma questão física, fica muito vago, né, Lu? Eu Sim, acho que você sim. tem que se aprofundar mais, porque quando você se aprofunda, você investiga o porquê você chegou naquele ponto. Por que que você não Verdade. consegue fazer determinada situação? Então, acho que é isso, né, Lu? O que que você acha? Faz Exatamente. É sentido? aquela, claro, com certeza, total sentido. É aquela coisa assim, se você toma um remédio hoje para você curar uma dor, mas se você não for a fundo investigar por que você tem aquela dor, pode ser que ela volte e você continue tomando um remédio. É a mesma coisa que você falou aí. Se a gente continuar tentando só curar o sintoma, a causa, a gente nunca vai curar e sempre vai estar fazendo a mesma coisa. Hoje eu falei um pouco nos stories sobre isso. As pessoas querem muito resultado, muito rápido, e aí falam, eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano, por exemplo, né? Agora que a gente está em novembro, no Todo mundo quer finalzinho no do ano. verão, né? Aí passa o É, verão, volta pra lá. e aí, só que, tudo bem, existem métodos, existem, são bons, aí já é outros 500. Mas aí, como quer um resultado muito rápido, a pessoa vai lá e procura esses métodos, né, meio esquisitos, mas que funcionam. Momentâneo. Isso, e dá os 10 quilos a menos e a pessoa fica feliz e contente durante o verão. Só que eu tenho certeza que essas mesmas pessoas, no final do próximo ano de 2021, vai Vai continuar fazer o tendo o mesmo vídeo. mesmo problema ou até maior. Não vai ser 10, vai ser 15, vai ser 20. Então, isso é um problema muito grande, porque as pessoas acabam não entendendo que isso, a gente tem que curar bem na raiz do problema, Mudar a entender qual. mentalidade primeiro, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa está ligada à outra. Você não consegue ter um estilo de vida saudável se você não mudar a sua mentalidade. Antes de qualquer coisa, o emagrecimento não começa pela dieta, a gente começa pela nossa cabeça. Nenhum emagrecimento começa pela dieta. Você pode até começar, mas se você não desenvolver também hábitos aqui na sua cabeça, ele não vai permanecer por muito tempo. Você vai se frustrar, porque você não vai aguentar mais, e você não vai entender por que você não está aguentando mais, e aí vai continuar nessa bola de neve como um círculo vicioso. E é importante, assim, a gente trazer até, né, essa informação,
da importância de uma alimentação saudável, independente, realmente é o que a gente está falando, independente do foco principal, né? Que muitas das vezes a gente leva muito para uma questão estética. Sim. E a nutrição, ela tem uma importância tão grande para a nossa vida. Eu trago até um exemplo aqui, eu até comentei com você, da minha Uhum. filha, né? A Maria Luísa, por longos 6 anos, a gente investigou muito por que ela passava tão mal. E leva para médico, leva para outro. E ela tinha muito problema, né? Ah, intolerância à lactose, intolerância àquilo. E o que ajudou muito para a vida da Maria, para ela ter uma vida mais confortável, apesar de ter que fazer cirurgia de qualquer forma, foi ter uma nutrição equilibrada, sabe? Só que nós, Uhum. enquanto mães, a gente tem uma neurose muito grande, assim, e uma cobrança muito grande, que criança não pode isso, criança não pode aquilo, É verdade. mas só pelo achismo. A gente não se aprofunda na informação, a gente não se Verdade. aprofunda, porque às vezes o que é bom para minha filha, talvez não é bom para aquela outra criança. Com Então, assim, certeza. a gente tem que pensar na nutrição como saúde. E quando a gente pensa Exatamente. como saúde, as outras coisas elas vão ser consequências, no caso da minha filha. Ter uma nutrição mais saudável para ela, apesar de que eu decidi isso também para minha vida, antes até da situação dela, eu Uhum. decidi que eu queria um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação saudável, incluindo atividade física, incluindo aí momentos de prazer mais tranquilo com ela. Isso foi uma decisão minha. Mas a nutrição, eu percebo que ela traz resultados fantásticos, assim, quando você entende que a nutrição, ela tem um valor tão grande para a nossa saúde, para o nosso corpo, e assim, é impressionante como reage de forma tão rápida. É Você verdade. muda pequenos hábitos, assim, um exemplo, diminuir o sal, comer mais verdura, mais frutas, você observa o quanto que o teu corpo ele reage de uma forma mais rápida, que eu falo, é a questão de você ter mais disposição, você ter mais energia. Nós mães, então, que temos uma vida aí sobrecarregada de muitas coisas, ter uma rotina puxada, corrida. Então, trazer a nutrição como saúde e depois, para determinada situação que é o teu foco, no meu caso, a nutrição vem com foco para que Maria Luísa tenha uma vida mais confortável. Então, Uhum. determinado alimento para ela não faz tão bem, então como foi Sim. substituído. Então, esse foi o foco. Mas atrás disso, atrás desse foco principal, vem vários outros benefícios que eu nem imaginava que poderiam proporcionar para ela. Mais Com certeza. disposição, um sono melhor, Com ela fica, certeza. eu percebo que ela tem um ânimo, muito mais energia do que antes. Sim, E ele sim. traz também para nós, enquanto mães, a gente fazendo isso para o nosso filho, você tem que ter o exemplo. Então, você tendo que Com ser o certeza. exemplo, então vamos trazer isso para a gente, né, enquanto mãe, trazer para a família, porque não adianta também a gente querer mudar só uma pessoa. Se você está ali naquele ambiente familiar, o interessante é que toda aquela família participe de forma que entenda o seguinte: o foco aqui não é emagrecimento, o foco aqui é que todos tenham saúde, É, para que todos tenham um estilo de vida saudável, que isso é não só para agora, mas é para uma vida inteira, para uma velhice mais saudável, para um momento exatamente. atual mais saudável, enquanto criança, enquanto mãe, enquanto jovem, enquanto adolescente. São muitos benefícios, né, Lu? Uhum. Eu acho que Muitos. entender isso, que nutrição é saúde antes de qualquer outra coisa, e depois vai ser consequência do que você realmente quer. No caso, a Maria, uma vida mais confortável, no caso, quem vai emagrecer, um emagrecimento. Mas É, você já mudar a mentalidade, querer entender que nutrição é saúde, que faz todo sentido, e que quando você tem saúde, você não precisa de se entupir de remédios, né? Porque é uma verdade. prevenção. A Verdade. nutrição, além de ser saúde, é uma prevenção. Então, se você Sim. tem isso de uma forma tão fácil, né? Que é através da alimentação, que é frutas, legumes, que está ali de fácil acesso, é caro se alimentar bem. Depende, né, Lu? Se você vai comprar fruta, verdura, no lugar de comprar um monte de encaixotado, como é que fala, enlatados, Industrializado, né? industrializados, se você fizer conta, fizer a feira e fizer isso, você vai ver que vale a pena. Com Então, acho que é certeza. entender isso, né? Tirar esses mitos, trazer realmente a nutrição para o que é de verdade, ler um Verdade. pouco mais, participar de uma live como essa, como você que tem experiência, que é nutricionista, está trazendo Sim, informação para a gente, para realmente fazer verdade. sentido, né? Sim, e E isso você acha que é possível, Lu, a gente trazer isso para uma realidade, assim, no dia a dia?
ter uma alimentação através de alimentos mais saudáveis? Você acha que é possível a gente, mesmo numa correria, com tantos afazeres, você acha que é mais fácil ou manter o industrializado é mais rápido? Olha só, hoje, graças a Deus, temos muitas pessoas, né, passam comigo, adultos que trabalham freneticamente, que não tem tempo para nada, que é o que mais reclamam, né, o que mais falam no consultório. Eu não tenho tempo para cozinhar. Graças a Deus, hoje, na indústria, temos muitas empresas realmente preocupadas com isso, com o nosso bem-estar, trazendo para a gente realmente produtos muito bons. Porém, tem sempre um ônus, né? Quando você tem tudo pronto, você tem um pouco mais de gasto, sim, porque as comidas saudáveis, infelizmente, no Brasil, apesar de serem baratas, elas são mais caras do que as industrializadas. Mas ainda assim, é muito fácil, é muito fácil e muito possível trazer isso para dentro de casa, trazer mesmo que você não queira gastar muito, né? Vá lá na feira comprar. Eu costumo dizer que comida de feira não é cara. Quem falar que é cara tá indo na feira errada. Então, a comida saudável é comida de feira. Se você vai na feira e compra toda a sua comida da semana e consegue fazer os congelados, consegue deixar as marmitinhas pré-prontas, fazer as saladas de pote, que eu insistentemente ensino no meu Instagram, todas as minhas pacientes têm e-books com receitas práticas. Eu sou Ai, uma que bom, pessoa, eu ia fazer essa pergunta até. eu sou uma pessoa que assim, não gosto de ficar muito tempo na cozinha. Eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de ficar muito tempo na cozinha. Não, não gosto de É, cozinhar agora. eu até gosto de cozinhar, mas não gosto de ficar muito tempo na cozinha. Então eu cozinho, tanto que minha mãe um dia desse tá aqui em casa comigo, né, durante essa pandemia, e ela falou assim: nossa, você entra, faz o negócio e sai em 5 minutos, parece que eu pedi, sabe? Prática. Porque são alimentos gostosos, mas práticos. E isso eu ensino insistentemente a todas as minhas pacientes. Olha, tem isso aqui. Sempre estou colocando receitinha no meu Instagram. Fácil, prática, que não dá muito trabalho, que com um alimento de verdade, comida de verdade, nada enlatado. Mas existem sim alguns produtos bons que podem fazer com que essa vida da corrida das pessoas, que eu entendo, a minha corrida, a sua deve ser corrida, de milhares de pessoas é corrida, mas é possível, com certeza, ter uma alimentação saudável que traga benefícios além do que a balança mostra. Um dia desse eu estava conversando com uma paciente minha, disposição, você não vê a balança falando. Então, você ganhou disposição tendo uma comida, uma alimentação saudável. Você ganhou um sono mais tranquilo. E isso a balança não te mostra. A balança só te mostra número. Só isso. E isso é consequência de hábitos bons. Então, quando a gente entender isso, com certeza vai ficar muito mais fácil a gente ter uma alimentação equilibrada, saudável, com comida de verdade, e sem restrição. Porque não precisa fazer uma restrição. Ah, eu não posso comer mais um pãozinho industrializado. Claro que você pode. Só que você vai comer com equilíbrio, com outras coisas juntos. Por que não? Né? Então, sim, é possível, com certeza. E, assim, mais fácil do que muita gente imagina. Lu, aproveitando que você trouxe o gancho, né, de preparar alimentos, né, eu, semana passada, adotei, eu também não sou muito fã de cozinhar, não. Não tenho muita paciência, eu não sou muito criativa na cozinha, porque eu aprendi com a minha mãe muito básico, né, arroz, feijão, uma carne. A gente Uhum. nunca foi incentivada a salada, ela sempre dava verdura, mas não tinha uma rotina, o meu paladar não foi acostumado enquanto criança, então Sim. eu tive que me reeducar enquanto adulta e tenho um pouco de dificuldade de inserir isso com a Maria também, apesar de Uhum. a gente estar no processo de ter um estilo de vida saudável, é um processo de muita resistência e insistência, né, para que as coisas Sim. realmente mudem. Só É. que daí, por conta de uma rotina e eu querer realmente voltar para o meu estilo de vida saudável, eu fiquei 2 meses off aí, então, eu decidi voltar para o meu estilo de vida saudável, ter uma alimentação equilibrada, a Maria também, ter uns horários Uhum. mais regrados para comer, exercício físico e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Para facilitar a minha vida, uma pessoa que cozinha muito bem, eu passei o que ela tinha que cozinhar, ela cozinhou para mim para 7 dias, cada alimento separado e está congelado. Eu até postei hoje no post, algumas pessoas fizeram alguns comentários, eu prefiro fazer na hora, outros, eu prefiro congelar. Aham. Sim. Você que tem o conhecimento, eu fiz por uma praticidade e Uhum. para facilitar o meu dia, né, para eu ganhar tempo ali, porque o esquentar eu vou gastar banho-maria, eu gasto porque eu não uso micro-ondas, então eu faço banho-maria.
Meu banho-maria eu Perfeito. faço de 10 a 15 minutos. Uhum. Então, a alimentação fresquinha, saudável, a Maria está bem alimentada. Então, para mim, resolve minha rotina, ajuda muito. Sim. Você acha que perde os nutrientes? Você aconselha, não, tem que fazer sempre na hora, ou não, dá para ser congelado? Quanto tempo pode ficar congelado? Qual tipo de alimento que não perde seus nutrientes? Tem alguma informação para se adicionar em relação a isso? Tem sim. Inclusive, eu acho que está programado para sair agora, ou saiu, ou vai sair agora, um post falando sobre congelamento de alimentos, né? Porque muita Ah, que gente me legal. pergunta sobre isso. Então, sim, ó, primeiro de tudo, o que cabe na sua rotina fazer? Porque não adianta nada eu falar assim, Diana, é o seguinte, o mundo perfeito é você não consumir, não guardar nenhum alimento em pote de plástico, por exemplo, só de vidro. Não usar panela de inox, de alumínio, só cerâmica ou vidro. Não tomar água em garrafinha de plástico. O mundo perfeito é esse, tá? Mas isso nem sempre encaixa na nossa vida, na nossa rotina. Então, assim, Aham. se você só consegue comer dessa forma, saudável, sendo mais regrada, fazendo marmitinhas toda semana, congelando, ok, ótimo, então faça isso. Bola pra frente que você tá fazendo certinho. Se perde nutriente, infelizmente perde. Toda a cocção, todo o processo de cocção, que é o cozimento dos alimentos, ou congelamento dos alimentos, tudo que ele fica a um tempo exposto a altas ou baixas temperaturas, vai sim perder alguns nutrientes. Mas não perde 100%. Você está consumindo alguma coisa e isso já está de bom tamanho. Imagina se você não tivesse. Se estivesse só consumindo alimentos industrializados, cheios de corantes, espessantes, estabilizantes, realçador de sabor. Só porcaria que você está colocando para dentro. Então pensa que o mínimo que você está consumindo já está fazendo um benefício para o seu organismo. Mas sim, perde, mas existem alguns truquezinhos. Fazer um branqueamento de legumes e verduras antes de congelar eles em potinhos de vidro. Isso ajuda bastante. Alguns alimentos podem levar até 6 meses no congelamento. Por exemplo, no post de hoje, até convido todo mundo para ir lá, comentar, compartilhar, enfim. Isso Eu aí. coloquei que carne crua, por exemplo, ela dura bem menos do que carne cozida no congelador. Então, por exemplo, a carne crua, quando você compra crua e deixa no congelador, ela vai durar ali 3 meses. Se você cozinha essa carne e congela, uma vez só, tá? Congela essa carne, ela pode durar 6 meses. Então, isso ajuda bastante as pessoas no momento de preparar essa vida saudável, esse estilo de vida saudável, incorporar esse estilo de vida saudável. Muitas clientes minhas, muitas mesmo, têm essa dificuldade. Ah, eu não vou cozinhar todos os dias, eu tenho preguiça, não sei o quê. Eu sempre ensino a fazer uma salada de pote, a conservar melhor as alfaces, as hortaliças, né? Porque isso é uma coisa muito perecível, né? Elas reclamam bastante que estraga com mais facilidade. Eu ajudo com algumas dicas para facilitar. Hoje tem, por exemplo, tem sacolas, umas que se chama eco bag, se eu não me engano, que a gente coloca dentro as hortaliças já lavadas, bonitinho, elas duram quase 15 dias na geladeira, e em perfeito estado. Então, hoje em dia, a gente tem bastante, graças a Deus, tecnologia e muita empresa que tem essa necessidade de ajudar as pessoas, não só em entupir a galera desses antes que a indústria alimentícia, infelizmente, está acostumada aí, né? Então, sim, completamente é possível, sim, fazer tudo isso daí. Mas o mundo perfeito seria aquele que eu te falei, mas nem todo mundo consegue Mas lidar com isso. assim, é o que a gente falou no início, né? É tudo um processo, um dia de cada vez, uma atitude de cada vez. Você vai Sim. substituindo até chegar no mundo ideal para você também, dentro do que é possível para você, Exatamente, né? exatamente, E exatamente. eu tenho mais uma dúvida também, Claro. hein, Lua? Eu te falei que eu faço esquento no banho-maria, mas eu fiquei aqui pensando, os meus potes não são de vidro, são de plástico. Isso também é ruim, né? Porque aquece o plástico, tem uma substância química ali, né? Sim. Tóxica, né? Também não é Principalmente, bom, né? não é bom esquentar coisa de plástico com comida dentro no micro-ondas e nem em banho-maria. Principalmente alguns plásticos que têm o BPA. O BPA é mais conhecido, mas tem outras toxicidades ali dentro do plástico que, ao alcançar uma determinada temperatura, vai atingir o seu alimento. Então, você está consumindo aquela toxina. E isso não é bom, tá?
Então, O quando ideal, então, é forem... tirar do pote para esquentar na panela. Não fazendo banho-maria. Exatamente. Não, se for um pote de plástico, não. Se for um pote de vidro, tudo bem, sem Tudo bem, problema. né? Mas cuidado com a temperagem do vidro aí, né? Porque tem vidro que não é Para não temperado, estourar, que né? não, isso, que não pode aquecer. Imagina. Então, assim, é isso que eu falei. É a nossa realidade. Luana, eu só tenho um pote de plástico. Enfim, vai ter que ser o pote de plástico mesmo, tá? Não tem outra coisa. Também tem as panelas. Muita gente me pergunta das panelas. Ai, mas eu posso ter panela de inox? Posso ter panela de... Eu só tenho panela de alumínio. Cara, se só tem panela de alumínio, usa panela de alumínio. Tenta usar o menos possível. Tenta não guardar o alimento. Usou ali, tirou o alimento da panela, já colocou em outra. Né? Não fica ali muito tempo com esse alimento ali dentro dessa panela. Não guarda esse alimento na geladeira dentro da panela de alumínio. Né? Não é bom? Não é bom. Mas é a realidade de cada pessoa. Então a gente tem que seguir hábitos saudáveis dentro da realidade de cada um. Não dá pra gente querer que o mundo seja perfeito. Tá ficando mais escuro, gente, porque tá escurecendo, tá? Não, fica tranquila, Lu, a gente está te ouvindo. O importante é a gente estar ouvindo, está fluindo. Sim. E as mamães ou as mulheres que estão nos assistindo, quiser colocar perguntas aqui, a gente está à disposição para estar respondendo. É um bate-papo mesmo, onde a gente possa estar se conectando, tirando dúvida. A Lu está aqui, eu também à disposição de vocês. É claro, a profissional da nutrição é a Lu. Então, coisas que envolvam a nutrição, a Lu vai trazer informação para a gente aqui. Com Lu, certeza. mais uma dúvida em relação ao nosso tema, né? A nutrição, uma forma de auto-amor. Quando a gente traz, né, a nutrição como auto-amor, você acha que determinados alimentos, eles influenciam no nosso humor, a gente pode falar na energia, nessa forma da gente buscar o equilíbrio interno e através do que a gente ingere, para que a gente possa se amar mais quando se olhar no espelho, quando a gente possa vir realmente o resultado de dentro para fora. Você acha que tem determinados alimentos? E quais são esses alimentos que você indicaria aí nesse processo, até mesmo de disposição, de felicidade? Existe algum alimento específico para essas situações ou não? Sim, existem sim. Quando a gente fala bastante em autoestima, né, a alteração do humor, é bem comum a gente falar em alimentos que aumentam aí a síntese de triptofano, ou que trazem, na verdade, triptofano, que vai aumentar aí os hormônios do bem-estar, serotonina, endorfina, essas coisas todas, né? Todos esses hormônios aí do bem-estar. Então, realmente, do bom humor também. Então, tem sim alimentos que a gente incorpora no nosso dia a dia, que pode trazer, que pode beneficiar isso tudo. Mas não adianta eu falar assim, olha, a banana vai te ajudar, porque a banana sim tem triptofano, vai ajudar sim a gente ter mais, liberar mais hormônios do bem-estar, do bom humor, mas não adianta nada a gente comer uma banana, por exemplo, que tem bastante triptofano, e continuar estressado, continuar com aquele problema dentro de casa, com aquele problema que não tem solução com o chefe, continuar com o problema de não se gostar na frente do espelho. Mas existem sim alimentos como as castanhas, como o ômega 3, como a banana, que tem triptofano, que alcançam e ajudam o nosso organismo a sintetizar, a aumentar aí esses hormônios do bem-estar e do bom humor. Mas como eu falei, é um conjunto de coisas, não é só uma coisa, não é só um alimento. Mas sim, os alimentos sempre entram em equilíbrio. E assim, muitas pessoas falam assim, ai, o que me acalma bastante é o açúcar. Se eu comer um bolinho, eu me acalmo. Não vai falar, eu me acalmo, eu TPM, então. Exatamente, exatamente. Então, assim, aí a gente fala assim, então, vamos lá, não é você se acalma, o seu hormônio do bem-estar, do bom humor é que traz, o açúcar traz isso. O açúcar é uma questão mais de emoção, mais de sentimento do que propriamente dito de hormônio, né? Mas sim, ele pode ajudar vício, também. né? Mas, Ele é uma sim, compensação, né, Lu? Que é um vício, né? exatamente. Exatamente. Mas assim, em contrapartida, logo depois que você come, vem o quê? Aí A vem o culpa. remorso. Vem o efeito rebote, né? Vem o Aí, remorso, a culpa. Isso não é legal. Isso os outros alimentos, né? Castanha,
salmão, peixe de atum, sardinha, rico em ômega 3, por exemplo, a banana, algumas frutas vermelhas, ajudam bastante a gente a manter esses hormônios do bom humor em constante. Mas é como eu falei, nada disso vai ajudar se a gente não for lá na raiz do probleminha que está te deixando estressada, naquele probleminha que você está vendo em casa, que não está resolvendo, que precisa de uma resolução. Então, isso é muito importante antes de só acreditar em a alimentação. Mas sim, tem vários e também uma dieta equilibrada no geral, né? Pode te ajudar sim na alteração aí dos hormônios do bom humor, do bem-estar, sim. Aí cai tudo de novo, né, no que nós falamos. É importante Sim. a gente entender que todo o processo ele tem que partir de dentro para fora e mudar a Exatamente. mentalidade, né? Então, mudou a Exatamente. mentalidade, você consegue entender que nutrição é saúde, você consegue entender que mudar a tua mentalidade, mudar as tuas crenças, você realmente está... Ah, que legal, meu primo está assistindo lá da Austrália. Ah, que bacana, assiste aí, você que é fitness aí, você que é Masterchef, ele é ótimo para cozinhar para meu primo. Eu vejo direto eles postarem. Que Então, maravilha! então, assim, é super importante a gente entender que é um conjunto, né? Que a nutrição Sim. sozinha não faz milagre, que Não. você tem que entender que muitas das vezes mudar a mentalidade, adotar um estilo de vida requer muita disciplina, requer mudanças de hábitos, requer persistência. E Com aí sim, certeza. fazer com que tudo isso vire um hábito para que você mude a mentalidade, mude a saúde e mude seu corpo físico. Com Porque certeza. se a ideia é você ter o equilíbrio, então você também se amar de acordo com como você é. Mas o seu resultado físico também, que te dê alegria, que te dê ânimo, que te dê motivação. E ver o resultado, que muitas vezes o resultado ele vem do teu físico, né? Então te dá mais Sim. ânimo, te dá mais vontade de persistir ali naquele hábito. Então Uhum. é isso que eu falo. As mudanças internas você não percebe de imediato, as físicas são mais rápidas. Então traga Uhum. isso como motivação para você continuar fazendo a transformação e a mudança de mentalidade, a mudança de dentro para fora. E entender que nutrição é saúde. E para Sim. você realmente ter longevidade aí, ter uma saúde, ter viver mais tempo, ter com mais qualidade, você precisa cuidar do que você ingere, cuidar do que você absorve de informação, do que você lê. Exatamente. Eu acho que, principalmente, quando a gente quer entrar no ciclo de, me indicaram fazer isso, sem nenhuma orientação, ter muito cuidado com isso também. E eu até trago uma pergunta aqui, Lu, eu até postei hoje, queria que você Uhum. falasse um pouco sobre isso. Claro. Duas coisas, na verdade. A diferença de dieta para reeducação alimentar Uhum. e falar um pouquinho dos sucos detox, porque tá uma onda, né? Até botei, eu tomo até, né? Mas Sim. eu sei que tem uma finalidade muito importante de Aham. limpeza, de energia, de emagrecimento, mas é muito falado, as pessoas tomam no automático, mas sem saber realmente qual é a finalidade e a importância, né? E se todo mundo Sim. pode tomar. Então, são essas duas Sim. perguntas. A diferença de dieta para reeducação alimentar e sobre os Aham. sucos detox. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, vamos lá. Bom, vamos começar pelo começo. A palavra dieta significa modo de vida, modo de viver. Então, assim, eu não gosto de excluir a palavra dieta ou demonizar a palavra dieta. Tem gente que fala, não, dieta aqui não. Mas, gente, é o nosso modo de vida, nosso modo de alimentação, independentemente se você restringe ou não um certo macronutriente, ou seja lá o que for, um certo alimento, é uma dieta, porque é um modo de você viver, né? Então, a origem da palavra dieta é essa. O que acontece é que quando o emagrecimento foi banalizado, é vendido de uma maneira muito irresponsável, com dietas, aí eles colocam dietas de ovo, dieta da lua, dieta da sopa, que você só fica comendo um determinado nutriente e isso prejudica a sua saúde, aí é que entra a diferença. A palavra dieta, olhando por esse lado, quando você restringe um alimento específico, por exemplo, os carboidratos ou as gorduras, é muito difícil ter uma dieta de emagrecimento quando a gente restringe proteína. Geralmente as pessoas acabam comendo muita proteína e diminuindo radicalmente os carboidratos e as gorduras, né, para emagrecer. Então,
a palavra dieta, a maior diferença entre as duas é que reeducação alimentar, ela veio para acabar com a palavra dieta, para falar assim, olha, eu estou fazendo uma reeducação alimentar porque você, em algum determinado tempo da sua vida, em uma fase da sua vida, você esqueceu de como que é comer, de como se alimentar, de como você foi educado na questão alimentar, e agora a gente precisa se reeducar para você voltar ao seu peso ideal, para você voltar aos eixos. Então, eu entendo dessa forma, e basicamente é assim que funciona a minha conduta. Então, assim, hoje eu penso que reeducação alimentar é aquela alimentação equilibrada que mantém todos os alimentos, os nutrientes, e não tem nenhuma estratégia nutricional. É como se a gente estivesse numa fase de manutenção. Depois que você emagreceu, você mantém a sua fase de manutenção. É o seu estilo de vida, certo? Então, para mim, reeducação alimentar é isso. Você não sabia comer, agora você sabe, então você está continua. aprendendo. Igual na escola, você é educado, exatamente. Exatamente. E dieta, para mim, é uma questão de estratégia nutricional de você emagrecer, para você emagrecer. Porque dentro da nutrição existem várias estratégias. A low carb, a cetogênica, o jejum, a dieta hiperproteica, enfim, existem várias estratégias alimentares e que a gente lança mão, nós nutricionistas lançamos mão dentro do consultório junto com os nossos pacientes, depois que a gente avalia toda a rotina dele, se entra, se encaixa, se não, a gente conversa. Eu, geralmente, não sou uma pessoa de só passo low carb, só passo jejum. Não, não sou nada disso. Às vezes eu não passo... Né, exatamente, exatamente. E assim, todos esses casos, para emagrecimento, tem que ter o déficit calórico. Quem fala que vai emagrecer sem déficit calórico está mentindo, porque isso não existe. Então, para mim, isso é uma estratégia alimentar, uma estratégia nutricional para o emagrecimento. Existe um déficit calórico. Agora, se você não quer emagrecer, quer permanecer, quer manter aquele peso que você tem, mas você quer começar a comer bem, a ter um estilo de vida saudável, como você fez, por exemplo, na sua questão não foi nem para emagrecer, não para sua filha, mas para você mostrou para todo mundo da sua família como é que se come direitinho. Então, é isso para mim que é reeducação alimentar. Para mim, basicamente, é essa a diferença. Uma é estratégia nutricional para determinado objetivo, seja ganho de massa, seja o tratamento de alguma patologia, seja emagrecimento. E a outra é uma reeducação alimentar. Você começar a entender como é que é a alimentação de verdade, como é que é você se alimentar de maneira saudável e manter um estilo de vida saudável. Para mim, essa é a diferença. E é importante também, Lu, saber, mas eu tenho um paladar de criança. Como eu trouxe aqui um exemplo que foi meu, né? Mas é possível, sim, você mudar o paladar, você aprender a comer frutas, verduras, alimentos diferentes que você não estava habituado. Novamente, a gente entra na questão de aprender novos hábitos, né? Claro. E aí é um processo. Tem alimentos que tudo bem, você não vai gostar, insistiu ali, tentou, não deu certo. Tudo bem, você pode se alimentar de inúmeros outros alimentos, que não precisa ser aquele que não está te trazendo também prazer de comer, né? E também não tem coisa pior de você comer algo sem você ter vontade, né? O alimento você tem que ter prazer de comer. Mesmo ele sendo saudável, tem que ser prazeroso você comer. E tem tantas opções, igual você falou, você tem aí book, tem informação. Então, assim, eu acho que para esse tipo de informação, você pode sim pesquisar na internet. O único cuidado que eu sempre falo, eu acho que você está aqui para reforçar isso, o cuidado de fazer as dietas sozinho, né? Porque é o que a gente está falando. Cada caso, cada corpo, ele tem uma forma de reagir e ele tem uma necessidade específica. Igual eu te falei, no caso da Maria, tem uma necessidade específica. Claro. Eu tenho a minha. Cada caso é um caso. Tem que procurar o profissional. Se for algo muito mais específico. Se for só mudar o hábito de trocar industrializado por verdura, fruta, eu acho que não, né? Acho que é uma coisa mais tranquila. Mas se você quer algo mais específico, ou emagrecimento, ou uma doença que você já tem, ou realmente alguma mudança mais radical que requer uma atenção maior, tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um profissional para fazer um acompanhamento com mais cuidado. Que como a gente falou, nutrição é saúde. Então é como se fosse um médico aí, só que de uma forma preventiva. Que não vai usar a medicação, vai usar a prevenção. Eu acho que é muito isso, né, Lu? Eu vejo muito dessa forma, até por conta da Maria.
E Lu, sobre os detox da vida aí, que todo mundo fala. Você não dá tomado detox aí. Olha só, o que a gente primeiro tem que entender que o detox não é só o suco verde, tá? O protocolo detox, inclusive, eu comecei um desafio, eu tô na metade do desafio com as meninas. Semana passada a gente teve o desafio do detox, sim. Porque detox, ele vem da palavra detoxificação. Ou seja, eu estou detoxificando o meu corpo, eu estou tirando as toxinas que eu, por meio de alimentação, por meios externos, por exemplo, que nem a gente falou do plástico, de poluição, de não sei o quê, a gente traz para dentro do nosso corpo. Isso é normal, tá? Então, de repente, para um processo de emagrecimento mais rápido, por exemplo, um grupo aí que eu tô com ele de desafio, o que acontece? É mais fácil a gente preparar o nosso corpo para ele receber as substâncias boas dos alimentos, né? Alimentos anti-inflamatórios, alimentos antioxidantes, para ele começar a absorver isso de uma forma mais eficaz. Então a gente prepara o corpo. E o detox é isso. Mas não é só o suco verde. Se você não puder, por exemplo, pessoas que têm tireoide, hipotireoidismo, por exemplo, que tomam remédio para controlar tal, não pode consumir todos os dias a couve crua, né? Então, o detox, o que acontece? Geralmente a maioria das receitas do suco verde aí é com a couve crua, né? Mas a gente pode substituir por outras. Mas assim, e as pessoas continuam tomando e acabando só se ligando nisso. Toma o suco o dia inteiro. E pior, tem gente que tem kits, que vendem kits na internet só com dieta líquida, como se fosse só o dia inteiro líquido. Um suco de manhã, um suco à tarde e um suco à noite. Você fica 3 dias fazendo isso, só que na verdade você não está preparando o seu corpo para receber nada. Simplesmente você está fazendo com que o seu corpo tenha um déficit calórico muito grande, caia drasticamente. Imagina, você está tomando 3, 4 sucos por dia, é diferente de refeições, e aí você tem, assim, sei lá, um déficit de 500 quilocalorias por dia. E aí, quando acaba esses 3 dias de detox desses kits, as pessoas acabam perdendo, 2, 3 quilos. Ela fala, nossa, que detox maravilhoso. Mas isso não é detox. Isso é um modo banal das pessoas banalizarem um protocolo tão importante como é o detox, tá? Mas assim, inicialmente não é só isso. É realmente uma dieta anti-inflamatória, né? A gente faz desde manhã, tem todas as refeições bonitinhas, com alimentos anti-inflamatórios específicos, com bastante antioxidantes, com compostos bioativos que vai ajudar o seu fígado, que já faz isso, automaticamente, todos os dias, só vai ajudar ele a mandar embora mais rápido essas toxinas todas que a gente consome no dia a dia, tá? Que a gente tem contato no dia a dia. Então é basicamente isso. Não é só suco verde. O problema da banalização de um protocolo, de uma dieta, é exatamente isso, da indústria se aproveitar disso para vender algo tão importante como é o protocolo detox para o organismo, mas não é só tomar suco verde. Então, assim, tem que fazer com o máximo de cuidado possível. Porque às vezes você faz um protocolo detox de 3 dias, por exemplo, tomando suco verde todo o tempo, o dia inteiro, depois dos 3 dias você fica até verde de tanto suco verde que você toma. E a energia eu acho que vai lá embaixo, né? Imagina você tomando suco. Com certeza, imagina. E o humor, né? A oscilação do humor, eu acho que tem que ter esse cuidado, né, Lu? Tem que ter esse cuidado, muito esse cuidado, porque isso não é uma bobagem, não é uma besteira, é um protocolo sério que precisa ser acompanhado para você fazer. Então, isso eu luto diariamente. Gente, não é só isso. Teve até uma amiga nossa, família, na verdade, uma prima nossa, que comprou isso. Ela falou, Luana do céu, eu tô passando mal, eu não aguento mais as minhas pernas, eu acordo tonta, vou dormir tonta. Eu falei, lógico, bebendo só isso, não você tem energia nenhuma, né? Não tem proteína, não tem condição para nada. Pois é. E o protocolo detox, acompanhado de uma profissional, ela vai te explicar benéficos, quais alimentos vão prejudicar aí a sua saúde, que pode prejudicar esse protocolo durante esses dias de detox, enfim. E é isso. Eu acho que o detox não é só suco verde, mas você pode tomar, mesmo que você não esteja num protocolo detox, você pode tomar o suco verde porque ele é nutritivo. Então, se você tem, por exemplo, alguma dificuldade de comer verduras, legumes, algumas verduras, alguns legumes, por que não
colocar num suco e tomar. Se para você é mais prazeroso dessa forma, por que não? Não precisa ser só de manhã em jejum, pode ser à É tarde. só alinhar com uma alimentação equilibrada junto, né? Não adianta Com também tomar um certeza. suco detox com um sanduíche, né? De McDonald's. Vai tomar um suco Exatamente. detox depois. Não resolve, Exatamente. só tá Não. mascarando, né? E também não resolve depois de um final de semana enlouquecedor, né? A Aquela relação não farra chama. gastronômica. Chegar na segunda-feira, vou tomar meu suquinho verde, que eu vou apagar todo final de semana. Não, 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 não. não resolve. Infelizmente, não funciona desse jeito. A gente queria, mas não funciona desse jeito. Não é um passo de mágica, né? E é exatamente o Não, que a gente está falando, né? Você ter qualidade de vida, mudar o seu estilo de vida, ter uma alimentação equilibrada, você realmente exatamente. trabalhar a mentalidade em relação à nutrição, ele é um processo, né, Lu? Ele é um processo Exatamente. lento, ele é um processo que requer disciplina, é um processo Sim. que requer muita força de vontade, é um Uhum. processo que você precisa ter muito autoconhecimento, você Sim, precisa ter o auto-amor, ter o com certeza. autocuidado, se amar, ter amor próprio, porque o bem mais precioso que nós temos é o nosso corpo, é a nossa vida, somos nós. Exatamente, Então, se eu não exatamente. cuidar do meu corpo, da minha saúde, eu não consigo fazer mais nada. É Então, o bem verdade. mais precioso que eu tenho é o meu corpo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me amar do jeito que eu sou, eu tenho que Uhum. me amar de forma que eu vou ter o autocuidado de cuidar da minha saúde, para cuidar do Sim, meu corpo, do meu físico, da minha mente, e sim. ter disciplina e foco para persistir, para que tenha um novo estilo de vida, e não só pela estética, mas realmente por você ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde, com mais bem-estar. Eu acho que aí sim faz Exatamente. sentido, né, Lu? Exatamente. Diana, eu vou só falar uma coisinha porque meu celular está acabando a bateria. Por quê? Porque eu tô sem É, já energia, o tempo gente. também está acabando, é. Sem Eu ia até problema. te dizer, aproveitar, né, que a gente está nesse momento de encerramento. Uhum. Primeiro eu quero agradecer, ó, tá, só teve uma pessoa que a Sami falou muito bom do Detox da Luz, estou Ah, me sou. sentindo bem. Que bom, Uhum. exatamente, está seguindo o protocolo de uma profissional que é Exatamente. capacitado, que conhece, que realmente sabe as informações adequadas e como tem que ser. Gente, eu quero Exatamente. agradecer aqui a participação de todas vocês que participaram. Que bom que vocês estiveram aqui. Reservaram esse tempinho para vocês Com conosco, certeza. trocando informações. Eu acho que todo conhecimento ele é válido. Quando a Uhum. gente tem um propósito maior, eu acho que as informações elas têm que ser absorvidas, têm que ser trocadas, têm que ser colocadas em prática. Então, Verdade. obrigada aí pela participação. Lu, obrigada pelo seu tempo. Tivemos essa falha aí de ter ficado escuro, mas a Com voz é o certeza. perfeito, isso que é o importante. O recado foi dado com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muito amor. Então, assim, Sim. gratidão. As meninas estão agradecendo aqui. Obrigada, Gabi. Obrigada, Sami. Foi um prazer ter vocês aqui. Que a gente possa ter mais lives como essa, tão rica, com tanto Com conhecimento que a certeza. Lu trouxe para nós. Então, gratidão. E a Lu vai se despedir aqui. Um Sim, beijo sim. para todas. Lu, fale um pouquinho aí no finalzinho para a gente encerrar a nossa live aí. Seus Ge- agradecimentos, o que você quer Claro. deixar de recado. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, né, da gente ter feito essa parceria aqui, que foi, assim, muito enriquecedor para mim, não só para mim, quanto para as minhas meninas lá do meu Instagram. Eu fico muito feliz, eu espero que isso aconteça várias outras vezes para a gente conversar mais. E o último recadinho aqui que eu falo, quando a gente fala em auto-amor, em amar o seu corpo do jeito que ele é, além das imperfeições que ele tem no momento, eu não tô querendo romantizar a obesidade não, tá, gente? Às vezes a gente fala algumas coisas assim e fica meio que obscuro, mas não é romantizar a obesidade, até porque a obesidade é sim uma doença e a gente tem que combater ela sim. Mas a questão do alto amor é você olhar para o seu corpo e falar, ele é meu, ele é precioso, é com ele que eu vou viver e é com ele que eu preciso, e é ele que eu preciso manter saudável para viver cada vez mais e cada vez melhor, para dar o melhor para minha família, para meus filhos, meu marido, para meus pais, para o meu namorado, enfim, para qualquer pessoa. Então, e para você também. Então, é esse o recado que eu queria passar. Não romantizem a obesidade. A obesidade, sim, é uma doença que precisa ser controlada. A gente não quer nenhum corpo de paniquete, nada disso. Eu não sou nada disso, nem quero. Mas é muito importante a gente entender que o nosso corpo precisa, sim, de um autocuidado, de alto amor e respeito acima de qualquer coisa. Diana, muito obrigada. Exatamente. Meninas, obrigada por vocês terem ficado. Gabi, muito obrigada mesmo. Obrigada, E é.
Com certeza estaremos prontas para a próxima. Eu sabia que hoje ia faltar luz. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Mas pelo Mas menos é eu muita consegui fazer. emoção, ó. A emoção é assim, é gostoso, é bom, é É. diferente. E Ai, foi gente. perfeito. A tua voz ficou muito melhor depois que acabou a luz. Pode deixar que agora eu vou fazer só com fone de ouvido. Ficou ótimo. Meninas, gratidão, um beijo grande, uma ótima noite para Beijo. todos. E até Tchau. breve. Até. Tchau, Beijo. Lu. Tchau, tchau. Obrigada, amor. Fica com Imagina. Deus. Obrigada a Tchau. você. Tchau.